Fala galera, bom dia pra vocês, uma boa tarde ou uma boa noite, não sei cara que você tá vendo esse vídeo. Hoje não tinha planos de vir ao Pompidou, mas tá chovendo muito, tá frio demais lá fora. Meu plano era ir pra Montmartre, ou seja, era ficar na rua. Então hoje eu estou vestido de seleção brasileira em homenagem ao Pelé, que faleceu ontem, né, dia 29 de dezembro de 2022. Então eu tô aqui dentro do Centre Pompidou. Aqui é muito legal porque aqui existem várias galerias, existe café, existe biblioteca, existe cinema, e existe, claro, um museu, né, de exposição de arte contemporânea. É muito interessante, e além de algumas exposições também que são temporárias, tá? Então é bem legal. Nós vamos ver o que for possível aqui dentro, até porque meu plano hoje ainda é gravar outros vídeos, tá? Mas preciso que a chuva lá fora pare, tá? Mas então vamos conhecer o Centre Pompidou e é isso. Aqui no museu, galera, existe, para você subir, né, com o Paris Musée você tem acesso apenas ao museu do quinto andar, né, que é o Museu de Arte Contemporânea. E aqui é legal porque parece um túnel de rato, sabe? E aí você vai vendo Paris toda. Acho que num dia, acho não, tenho certeza, num dia de sol, é uma das melhores vistas panorâmicas da cidade inteira. Nós vamos subir, eu tô cansado, porque a primeira escada rolante estava desligada. E eu sou gordo, velho. Posso ficar cansado, posso ficar ofegante. Mas olha, só de ver aqui atrás de mim, vocês já estão vendo que é fantástico, né? Mas vamos lá, vamos subir. Eu tô chegando no quarto andar agora. A exposição começa no quinto andar. Vambora! Olha a torre lá no fundão. Nossa, a parte de cima da torre está coberta de nuvem. Amanhã é o dia que eu vou subir lá. Espero em Deus que esteja sol. Olha a montanha russa, a roda gigante. Nossa, dá pra ver tudo. Vou mostrar pra vocês. Vou subir lá no máximo, eu já cheguei no quinto, ó, mas eu vou lá no último. Olha que legal, a torre ali. A montanha russa, cismei com a montanha russa. A roda gigante. Lá atrás a Ópera de Paris, não sei se vocês conseguem ver. A Sacré-Cœur aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se meu dedo aparece, ó. A Sacré-Cœur aqui. É que o vidro tá meio embaçado, porque tá chovendo, né? Aqui em cima é a parte onde ficam as exposições temporárias. Ali atrás estava a exposição do Gerard Garouste. O Paris Musée não dá acesso, tá, galera, a essas exposições temporárias. Vou tentar virar aqui para ver se facilita da gente ver. Eu deixei meu casaco no armário porque, né, achei que eu estaria dentro do museu, estaria de boa, mas tá frio pra caraca. Não é pouco frio não, tá? Tá tudo muito embaçado. Não vai dar pra gente ver muita coisa. Infelizmente. Poxa, é uma vista panorâmica lindíssima. Mas tudo bem. Maravilha, galera. Então vamos começar aqui. Aqui dentro do Pompidou, eles abrigam o Museu de Arte Moderna, tá? Então a gente vai ver agora alguns artistas como Marcel Duchamp aqui nesse museu, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vou começar por aqui, eu acho. Ele tem uma ordem de salas, né? Mas acho que eu vou começar por aqui mesmo, que é a sala 5. Mas vamos lá, vamos embora.
Ó, aqui na parede tem uma inscrição que fala um pouco sobre o que a gente vai ver. E aí eu vou ler para vocês, que acho que vai ficar mais fácil do que botar aqui. Ó, a apresentação das coleções modernas e contemporâneas do Museu Nacional e de Arte Moderna, ela tem vários níveis de diferentes disciplinas. Ó, aqui são expostos uma sequência histórica de artistas de diversos horizontes geográficos e culturais, de 1905 até os dias de hoje. O nível 5 apresenta artistas modernos, de arte moderna, agora tipo, no finalzinho dos anos 60, através de artes consagradas, de movimentos artísticos de vários períodos, tá? Então a gente vai ver agora para lá artistas do finalzinho dos anos 60, tá? Ou seja, todo o museu ele vem desde 1905 até os dias de hoje. Então vamos embora. A gente já começa aqui por Henri Matisse, ó. Esse quadro, essa menina é a própria filha do Henri Matisse. Tá? É muito interessante porque esse quadro é do comecinho do século, tá? De 1910, do século 20, né? É de 1910, tá? Então é logo no começo do surgimento dos vanguardistas, né? Aqui a gente já tem uma diferença, por exemplo, é do próprio Henri Matisse, só que aquele da filha dele é de 1910. Aqui a gente já está em 1940 e olha como o traço dele muda, olha como a forma de arte dele vai variando, ou seja, aqui a gente tem 30 anos de diferença, né? 1940 essa, 1910 a outra, né? Os estilos artísticos europeus foram mudando muito fortemente no começo do século, né? Então, numa diferença de 30 anos, você vê claramente uma mudança na arte dele. O interessante da arte, né, do começo do século XX a gente vê isso, por exemplo, esse quadro de André Derain, de 1904. Esse quadro a gente já começa a ver tipo, um pouco do fim da perspectiva, por mais que ela ainda esteja aqui, a gente já começa a ver uma nova forma de se fazer arte, né? Então, o André Derain aqui, ele já começa a inovar dentro do século XX, não necessariamente mais precisando ser um impressionista. Agora ele já começa a usar tons diferenciados, ele já começa a fazer uma pintura de uma forma um pouco diferente, né? Então essa é uma vantagem do século XX, do começo, porque as vanguardas europeias elas vão começar, e olha que ele nem é vanguardista nesse momento, né? Aqui é Albert Marquet, esse quadro é de 1906. Se eu não me engano aqui deve ser lá para baixo, para Nice, né? Porque é uma região de praia aqui na França, a gente vê claramente que é na França, tem várias bandeiras, né? A roupinha dele de marinheirinho também fofinho do Kiko. E aqui a gente tem um Georges Braque. Georges Braque, que foi um dos criadores do cubismo junto com o Pablo Picasso, né? Georges Braque que cria o cubismo junto com o Pablo Picasso. Esse quadro, por exemplo, é de 1907. Então, aqui já existia o cubismo. Aqui, tanto o Braque como o Picasso estavam já trabalhando nessa desforma, né? Dessa nova forma de se fazer arte sem a perspectiva, utilizando formas geométricas, múltiplos pontos de vista. Isso é super interessante da gente observar isso tudo nesse quadro. Ali a gente vê Braque, aqui a gente já vê o Picasso. Esse quadro é de 1907, quando ele já estava, né, no seu trabalho cubista, né? Então aqui a gente tem um cubismo, posso dizer, cezanista, ainda não analítico, né? Onde ele ainda estava se inspirando nas obras do Paul Cézanne para poder fazer com os múltiplos pontos de vista dele, né? Picasso novamente. Agora, aqui a gente já vê um quadro do Picasso do cubismo analítico, né? O Picasso aqui, se vocês forem observar bem a fundo, por que analítico? Analítico porque você realmente precisa analisar para entender o quadro. Então aqui a gente tem uma figura de uma mulher,
né? Por mais que ele utilize a desfragmentação, ele utilize toda essa ideia de utilização das formas geométricas, a gente vê lá no fundo um cabelo de uma mulher, a gente vê dois olhos agora completamente desfragmentados, a gente vê um sorriso. Então a gente nesse quadro consegue observar e analisar toda a proposta que o Picasso quer fazer, né? Aqui a gente já vê claramente um quadro do Georges Braque que o Picasso tem um muito parecido, né? A gente vê um violão, a gente vê mesas, a gente vê... Olha que interessante. É muito bom porque a gente vê que tanto o Picasso quanto o Georges Braque, né, com a amizade deles, eles trabalhavam muito parecidos, era muito igual, né? E agora, Picasso, né, o retrato de uma jovem mulher, de uma jovem menina, né? Ainda dentro do cubismo analítico, ainda dentro do momento onde a gente precisa realmente analisar para poder entender essa obra. Aqui, uma diferença, por exemplo, é que ele começa a utilizar outros tons de cores, né? Ele utiliza o verde, coisa que no cubismo analítico se usava muito pouco. Era muito mais o ocre, o marrom, o cinza. Aqui não, aqui ele utiliza outros tons de cores, né? E aí você vai ver ali, por exemplo, na fruta, né, que está em preto e branco, que é uma uva, né, em preto e branco. É muito interessante mesmo. E quero lembrar vocês que tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre o cubismo, o que foi o cubismo, os três movimentos, os três estilos artísticos, né, do cubismo. Então isso é muito interessante, porque se você quiser, né, olhar para o quadro e ver, entender um pouco mais, assista esse vídeo, vou colocar aqui no card para vocês depois que acabarem aqui, ou então pausa aqui, vai lá, assiste o vídeo do cubismo e aí depois volta para cá, porque aí você vai conseguir linkar muito mais fácil, fechou? E qualquer dúvida, galera, pode escrever aqui nos comentários, tá? Não se esquece de se inscrever, de dar seu like, tá? E comenta aí, tira a dúvida que eu tô aqui pra ajudar vocês, fechou? Picasso novamente, só que agora uma arte de 1935, tá? Mulher com chapéu. É muito interessante, né? Chega a ser engraçado. Aqui, galera, é um quadro, né, chamado A Musa, do Pablo Picasso, né? E aqui, dentro dos estilos, se você viu aquele vídeo lá do cubismo que eu falei para vocês verem, aqui é um estilo cezanista, né? Ele está se inspirando nos múltiplos pontos de vista do Cezanne, né? Tanto que você vê ali, por exemplo, olha, observa o nariz dela. O nariz tem aquela parte amarela do nariz seria o que estaria escondido, é o que estaria para trás, que a gente normalmente não estaria vendo. Você vê que no seio dela a gente está vendo os dois. Parece disforme? Parece, mas a gente vê os dois. Por quê? Porque ele traz para a gente ver exatamente o que estava escondido, né? Por exemplo, o reflexo do espelho. O reflexo do espelho não é o reflexo dela, é um outro ponto de vista. Então, o Picasso traz aqui pra gente múltiplos pontos de vista dentro dessa obra de arte chamada A Musa. Picasso, ele sempre deixou muito claro nas suas obras, né, a sua revolta contra a guerra, né, contra as pessoas mortas, né? E se a gente olhar Guernica, por exemplo, é o maior exemplo disso, né? E aqui a gente tem isso, a gente tem ele mostrando pra gente a morte da guerra, né? Ao mesmo tempo em que ele traz seu estilo de mostrar múltiplos pontos de vista. Por exemplo, a pessoa está deitada, a pessoa está de lado, a gente só veria um lado do rosto dela, a gente está vendo os dois. A outra que está sentada ali, a gente só veria um, mas olha aquele triângulo ali que a gente consegue observar claramente os dois lados. O lado que de repente estaria escondido, a gente consegue ver ali naquele quadro, né? Então é muito interessante que a gente está vendo, por exemplo, o pé dela. O pé, ela tá numa posição que a gente não veria
por exemplo, a parte de cima e a parte de baixo, mas a gente está vendo a parte de cima e a parte de baixo. É muito interessante isso, muito interessante, porque ele não, nesse caso aqui, eu não vejo ele desfragmentando, eu vejo ele apresentando, mostrando, mas aí eu vejo, é como se ele cortasse no meio e abrisse, sabe? É tipo o Atlas, sabe? O mapa mundi, é isso, ele pega o planeta, abre no meio e mostra pra gente ele aberto. É isso que o Picasso faz. Mas claro, Picasso não foi um artista de um só movimento, né? O Picasso fez pinturas de outras formas. Ele também não ficou preso apenas no cubismo. E olha que interessante esse quadro. Aqui a gente já começa a ter obras mais abstratas. É claro que ainda, acredito eu, está dentro do expressionismo abstrato do que um abstracionismo especificamente, porque a gente consegue ver formas, mas é interessante porque a gente começa... por exemplo, a gente já tem aqui o Kandinsky. Kandinsky foi um artista que começou lá no expressionismo, foi criando o expressionismo abstrato, mas chega, por exemplo, no abstracionismo mesmo, especificamente falando. Aqui, eu acho que ele está nesse momento de transição, porque você consegue ver obras figurativas, né? Você consegue ter uma figuração aí, mas ainda assim, acho que ele está na transição entre o expressionismo abstrato para o especificamente abstracionismo. Aqui sim já é um abstracionismo, né? Aqui o Kandinsky já está dentro do abstracionismo. Uma coisa muito legal do Kandinsky é que ele não... Ele dizia, né, que não interessava que você entendesse o que ele queria dizer, e sim o que você entendia, o que você sentia a partir daquilo que ele estava pintando. O que interessava para ele, às vezes, era parar do lado do espectador e perguntar o que ele estava sentindo, porque o que mais interessava para o Kandinsky era o que chegava ao espectador do que simplesmente o que ele tinha pensado ao fazer tal obra. Isso é muito legal das obras do Kandinsky, né? Vamos brincar, vamos fazer um exercício agora. Vamos pensar, olha para esse quadro, analisa e diz para mim o que você entende, o que você compreende, o que você sente ao olhar para ele. Não vem com tipo, sinto porra nenhuma, sabe? Não, vai a fundo, vai sério, olha para essa obra, o que você compreende dela? Como que ela te toca nesse lugar? Eu acho isso uma coisa muito legal do abstracionismo. O abstracionismo, ele é muito mais profundo do que simplesmente você chegar e falar que, isso é uma obra de uma criança de 2 anos faria isso. Não é verdade. Não é verdade, uma criança de 2 anos não faria isso. Mas vai lá, coloca no comentário pra mim aí o que você sente ao olhar para esse quadro. O que você entende ao olhar para ele? Essas obras é de Francesca Kupka.
O interessante é que aqui eu tenho dois quadros, ó. Dois quadros de um mesmo artista, Paul Klee. Paul Klee, que foi um artista que passou por vários movimentos diferentes. Ele teve uma vida bem específica para a arte. Ele não trabalhava fora da arte, então ele só fazia quadros. Então ele passou por vários movimentos artísticos. O Paul Klee, aqui nesse momento, ele está no abstracionismo geométrico, né, que é um abstracionismo onde cuida, né, tipo, das formas geométricas, utiliza muito mais cores primárias, por mais que aqui ele esteja utilizando também cores secundárias, mas o abstracionismo geométrico, né, ele, que é, por exemplo, Mondrian utiliza só as cores primárias, né, e de repente até um pouco das cores neutras, ó, aqui as cores neutras, né. Então o Paul Klee, ele vai trabalhar dentro do abstracionismo geométrico junto com o Mondrian, por exemplo. E já que acabamos de falar dele, chegamos em Pierre Mondrian. Pierre Mondrian, que fez passou também por outros estilos de arte, não só, por exemplo, pelo abstracionismo geométrico, mas ele ficou muito marcado, né, pelo seu abstracionismo geométrico, onde ele usava formas, né, mais propriamente o quadrado, né, mas ele usava cores como as cores primárias e as neutras. Por exemplo, nesse quadro temos só o azul, o vermelho, que são cores primárias, o preto e o branco, que são cores neutras. Agora aqui, por exemplo, a mesma coisa, ó, o cinza, o preto, o branco como cores neutras, e o vermelho e o azul como cores primárias, né? A gente tem o outro ali, por exemplo, ó, mesma coisa. Aqui, se bem que aqui nesse caso não é dele, tá? Na verdade eu acho que é sim. Não é dele não. É do Jean Gorin. Ó, aqui outro quadro, esse não é dele também, esse é de Georges Van Tongerlo, não sei falar o nome dele, mas que faz a mesma ideia. Você vê o vermelho, você vê o amarelo, você vê o azul, o branco e o preto. Eles não vão utilizar outro tipo de cor, além das cores neutras. Aqui é Otto Dix, é um artista que é muito interessante, na verdade é um dos meus artistas favoritos, assim, de verdade. Eu acho que ele expressa muito do que aconteceu na guerra, né, e de uma forma muito expressiva e muito forte, né. A gente vai ver outros quadros dele, aqui pra dentro. Tomara que não é nessa sala. Não é nessa sala, mas a gente vai ver. Tem outros quadros dele também que a gente vai chegar a falar mais dele. Chegamos em Marcel Duchamp, falei dele lá atrás, ó. Temos aqui uma coisa que a gente chama de Ready-Made. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre Ready-Made para vocês, mas Ready-Made é exatamente o que a palavra já diz, né? É o tá pronto, né? É algo que ele vai pegar que já existe no mundo e ele vai adaptar. Ele vai dar um novo sentido para aquilo. Por exemplo, uma roda de bicicleta. Ela, virada de cabeça para baixo, ela não serve como roda de bicicleta. Ela tá presa num banco, ou seja, ela não vai andar. Ela não é uma bicicleta mais, ela tem um novo sentido. O banco serve para você sentar. Aqui tem uma roda de bicicleta presa nele, ou seja, você não vai sentar mais nesse banco. Então ele deu uma nova função para esse objeto, para esses objetos, e ele transformou esses objetos em um novo objeto. Então isso é o Ready-Made, isso é o reaproveitamento de objetos para fazer uma nova coisa. Marcel Duchamp vai fazer muito isso, muito. Mais Marcel Duchamp. Marcel Duchamp era um gênio. Eu tenho meus questionamentos à arte dele, mas depois eu posso fazer um vídeo específico falando sobre isso. Vocês podem me cobrar. Tenho meus questionamentos sobre Marcel Duchamp, mas ele era um gênio. Não tem como negar a genialidade desse homem. Marcel Duchamp novamente, galera.
Agora chegamos no surrealismo, gente. Olha que interessante. Temos aqui o Freddy, né? William Freddy. É um artista surrealista. Olha que interessante. Olha que interessante, galera. O mesmo artista aqui, ó. Poxa, pena que a luz está dando coisa na câmera. Mas, nossa, muito interessante. Vou tentar chegar mais perto, já que tá vazio aqui. Olha que interessante. Como se o corpo, né, tivesse sendo condenado, né? Como Cristo foi, né? O julgado. É cada parte do corpo, né? Pelo menos é uma interpretação minha. Não sei se é a real, né? Aqui, galera, é uma instalação, né, de André Breton. É muito interessante porque a gente tem... É realmente uma instalação. Olha que legal. André Breton, que foi o artista responsável pelo surgimento do surrealismo, né? Foi mal. Ele foi o primeiro escritor, por exemplo, do Manifesto Surrealista, né? O primeiro Manifesto Surrealista foi escrito por ele, André Breton. O mais interessante de toda essa instalação é que isso daqui, galera, era o ateliê. Era assim que era, né? Os objetos eles eram do ateliê do André Breton em Paris. Essa escultura, olha que interessante, gente. Ela, a crueldade, né? Mas ao mesmo tempo o prazer é de Balthus. Balthus, um artista super interessante. As obras aqui nessas paredes também, que vocês estão vendo aí atrás, também são dele. E agora é Rua Miró, aquela sala dali, eu acredito, a sala que a gente vai entrar agora, eu acredito que seja dele também. Olha aqui que legal, gente. Juan Miró, esse quadro é de 1927 dele. Com certeza essa sala é dele também. Uma pena estar escondido isso aqui no museu. É de Pierre Molinier, O Tempo da Morte, de 1962. Esse quadro é lindíssimo. Uma pena, tá bem escondido aqui. As pessoas nem entram. E Judith Hegel, de 1950. Eles são insaciáveis. O nome do quadro. Gente, esse quadro é muito legal. Olha isso. É um piano todo quebrado, olha. Todo quebradinho, todo. Eu falo muito dele em sala de aula. Muito. Isso é muito interessante. Isso só foi possível porque lá atrás
no cubismo sintético, né? Os artistas meio que começaram a utilizar outros materiais para fazer telas, não só a tinta, né? Esse quadro não é nada cubista, tá, gente? Esse quadro, ele é de 1962, mas o que eu tô querendo dizer é que só foi possível, né? Porque lá nas vanguardas europeias, lá atrás, os artistas começaram a inovar. E olha que loucura, olha que insanidade. Eu espero que esse piano já tivesse sem função pra ele poder quebrar assim, porque, poxa, tadinho, né? Olha que interessante. De longe é um monstro, é um grande monstro. E de perto são objetos, né? Objetos que seriam lixo, né? E que viraram arte. Olha que interessante. O Vicky Muniz faz muito isso no Brasil, né? Muito isso, muito. Quem não conhece, por exemplo, o documentário Lixo Extraordinário do Vicky Muniz, por favor, vá conhecer porque é maravilhoso. Galera, a exposição meio que tá acabando. Eu tô sentindo falta de muitas outras obras que eu vi na outra vez que eu vim aqui. Tô sentindo falta real, assim, até Marcelo Duchamp. Eu vi quase nada. Paul Klee eu vi quase nada. Otto Dix também, outro que tô achando sinceramente bem diferente o museu. A exposição tá chegando ao fim. Eu não sei. Eu não sei realmente cadê essas obras. Eu vou ser sincero que em 2019, quando eu vim aqui, eu vi muito mais obras. Assim, eu cheguei a perguntar ali para a moça das informações onde estavam as outras obras de Otto Dix, do próprio Marcelo Duchamp. Aí ela disse que eles mudam as obras de tempos em tempos. É estranho, mas mas não estão aqui. Eu vou procurar o vídeo de 2019. De repente, se eu achar, que eu pretendo editar ainda na viagem, eu pretendo que vocês vejam esse vídeo ainda comigo viajando. Então, não sei se vai ser possível. Senão, depois eu faço um vídeo pequenininho e boto aqui para vocês verem da outra vez que eu vim aqui. Fechou? Aqui, galera, é já no quarto andar. Aqui a gente vai a partir de 1967. Então são artes contemporâneas. Por exemplo, aqui a gente tem o Jean Dufay, Le Jardin d'Hiver, o seu Jardim de Inverno, de 1968. Olha que interessante, porque é uma casca, né, que ele abre, é como se uma porta se abrisse. E lá dentro é um lugar escuro, obviamente, mas diferenciado. Aqui, vamos entrar. Olha que interessante. Olha que interessante. Não sei nem se pode usar flash, mas eu tô usando. Olha que legal. É tipo um túnelzinho todo trabalhado. Muito legal, né? Muito maneiro. Aqui já começamos com fotografia, ó. Já temos uma outra forma de arte, um outro panorama. Olha que interessante essa foto, galera. É um nome russo. Evgeny Pavlov. Não sei se fala assim não, tá? Me perdoem, porque eu não sei falar russo. Eu nem pretendo.
Não tenho nada contra, tá? Se algum russo tá aí vendo, não queira me matar, não tenho nada contra. Olha que interessante, galera. Muito legal. Sergei Solonsky. Olha essa visão, galera. Aqui fora é aqui em cima, né? Só que não tem os vidros. Então, olha que maneiríssimo. Num dia de sol, isso aqui deve ser lindíssimo. Olha lá, ali é a Sacré-Cœur. É Montmartre. Montmartre tá dentro das nuvens. Ali era meu plano de ter ido hoje. E assim, ó, a fila lá embaixo para entrar no museu. Maravilhoso, muita gente. Beleza, galera. Então assim eu encerro o nosso vídeo de hoje. Vimos o Pompidou quase todo, né? Porque outras exposições são exposições temporárias e aí o Paris Musée of Paris não vale. Pensei em ir, mas aí olhei na internet e não vi nada de tão interessante assim que valesse pagar, né, em euro. Mas e aí eu acabei decidindo não ir. Mas é isso. Lembrando, se você chegou até aqui, não curtiu, não deu seu comentário, cara, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí no comentário. Vamos bater um papo, vamos conversar. Posso tirar suas dúvidas. Se tiver dicas também, ideias de próximos vídeos, tá? É só falar, vídeos para como fazer em qualquer canto, tá? Qualquer canto, até mesmo no próprio Brasil. Dê suas dicas, fala o que você gostaria de ver. E aí eu vou te mostrar, vou tentar pelo menos, né? Te mostrar, fechou? E aí, tô aqui. Forte abraço, não esquece de se inscreve aqui no canal, tá? Aperta o sininho para você ver as próximas publicações. E outra coisa, me segue lá no Instagram, @mark.pires. Lá a minha viagem ela é ao vivo, tá? Na mesma hora você sabe o que está acontecendo. Forte abraço e até mais.